A freira entrou no bar e os homens riram dela, mas quando ela se sentou na mesa deles, todos ficaram apavorados. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado quando postarmos uma nova história. Curta e comenta e compartilha. Apesar de ser sua folga, Mônica acordou bem mais cedo que o normal. Ela estava ansiosa para o encontro que teria próximo ao lago no dia seguinte. Pedro tinha comentado sobre o encontro no dia anterior. Logo ela teve tempo para arrumar as coisas que iria levar. Apesar de terem marcado a ida para o início da noite, ela não conseguia parar de pensar sobre, perambulando pelo quarto e olhando o relógio a todo segundo. Querida, o que está acontecendo? Tem homem envolvido? Perguntou sua babá Maria, sorrindo. De fato, eu não posso esconder nada de você, Maria, disse Mônica de forma evasiva. Ela depositou seu braço ao redor dos ombros magros da mulher. Quase ninguém sabia que os pais de Mônica haviam morrido uns anos atrás em um acidente de carro, em uma estrada congelada. Ela tinha 7 anos na época e só não sofreu o mesmo fim porque estava gripada e havia ficado com sua babá. Os pais da garota eram muito ricos e por isso puderam pagar uma babá desde o primeiro dia de vida da menina. Se não fosse por Maria, Mônica com certeza teria acabado em um orfanato, para onde vão as crianças que não possuem mais pais para sustentarem. Graças ao sistema de adoção, a menina conseguiu ter sua custódia sob o poder de Maria, mesmo que ela fosse apenas sua babá. A mulher se comprometeu a educar Mônica de maneira correta, sempre ensinando a amar e respeitar a memória de seus falecidos pais. Ela passava tanto tempo com a babá que logo começou a chamá-la de mãe. Graças ao dinheiro deixado por seus pais, Mônica teve seu sustento garantido desde a infância. Maria era muito cuidadosa acerca dos interesses da menina e por isso nunca ousara tocar em nenhum centavo dela, que por sua vez cresceu obediente, inteligente, amando livros de aventuras mais do que tudo no mundo. Quando ela se formou na escola, Maria incentivou Mônica a estudar jornalismo, curso que anda de mãos dadas com a literatura. Após adentrar a faculdade, ela se destacou no departamento que originara vários grandes jornalistas. Mais ou menos na mesma época, ela conheceu Pedro, que sobrevivia tocando violão pelas ruas. Ele vinha de uma família pobre e amava a música desde muito cedo. Tinha aprendido a tocar violão desde os 10 anos, fazendo disso a sua vida. Inicialmente, Mônica tinha um pé atrás acerca dele e não confiava muito no jovem. Porém, logo percebeu que Pedro era uma pessoa muito amável e se apaixonou. Eles passavam muito tempo juntos, andando até tarde pelas ruas e parques. Tendo se apaixonado à primeira vista, todo mundo que os via rapidamente identificavam que era um casal de namorados. Contudo, Pedro não era o único atraído pela beleza de Mônica. Por muito tempo, Marcos estava de olho nela. Ele era 3 anos mais velho que a jovem. Ele era filho de empresários e tinha tudo o que precisava por muitas gerações. Mas ele adorava passar as suas noites em baladas e restaurantes, onde todo mundo o conhecia. Devido ao seu vício no jogo e em apostas, dificilmente ele tinha dinheiro em mãos. Justamente por isso ele tinha enormes dívidas e era perseguido por muitos indivíduos para os quais devia. Onde quer que ele fosse, estava sempre acompanhado dos seus melhores amigos. Mônica não gostava de homens como Marcos, preferindo os mais educados como Pedro. Em adição a tudo isso, os dois homens não se gostavam. Por causa das suas personalidades diferentes, uma vez brigaram e Pedro jogou Marcos na piscina. Foi nesse dia que Marcos começou a odiar Pedro, tendo ele como seu rival. No dia seguinte, enquanto Mônica se preparava para sair, tudo o que ela pensava era em Pedro. Quando faltava 2 horas para sair para o encontro, o telefone tocou em sua casa. Mônica estava surpresa em ouvir a voz da mãe de Pedro do outro lado da linha. — O que aconteceu, senhora? Perguntou Mônica hesitante. — Não sei como te dizer, querida. Pedro foi atacado na noite passada por agressores em um beco e está na UTI. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas a situação não é fácil, respondeu a mãe dele soluçando. Lágrimas rolaram pelos olhos de Mônica. Como isso pode ter acontecido? Nós nos vimos ontem à noite e estava tudo bem, respondeu ela tremendo. A mãe de Pedro apenas chorou em resposta antes de desligar. Mônica sentiu que precisava ver Pedro no hospital, então correu até lá.
Infelizmente, apesar de todos os esforços dos médicos, o namorado entrou em coma. Os rumores eram que não se sabia se ele poderia sair daquela situação, em questão de dias ou até mesmo anos. Mônica estava destroçada, toda a sua vida estava desabando. 3 meses passaram voando enquanto Mônica fazia questão de ir ver Pedro todos os dias. Infelizmente, nada do que os médicos diziam trazia esperança para ela. Um dia, voltando do hospital, Mônica viu Marcos junto com seus comparsas bebendo uísque em um beco, sem se importar com nada. Ela ficou enojada ao ver Marcos e seus amigos. Olhem, é Mônica, cadê o seu parceiro Pedro? Passando um tempinho no hospital? Perguntou Marcos, falando debochado. Por que você se importa? Você não tem nada a ver com isso, disparou Mônica. E se eu te dissesse que fui eu que o coloquei lá? Você acreditaria? Eu jamais esqueço quando alguém apronta comigo. E se você quiser ir até a polícia, você é quem decide. Porém, basta eu mexer um dedo e você parecerá uma doida. Mônica empalideceu perante aquelas palavras. Ela não conseguia acreditar que Marcos, junto com seus comparsas, tinham atacado Pedro. A primeira ideia foi chamar a polícia e se vingar daqueles indivíduos, mas lembrou do poder do pai de Marcos e sabia que não haveria qualquer senso de justiça, apenas a atenção da mídia. Ela temia que as pessoas da região apenas iam achar que ela tinha enlouquecido ou estava se aproveitando. Por isso ela não disse nada e partiu para casa. Prefiro eu mesma agir ao invés de testemunhar perante um júri, pensou. Marcos apenas riu sem sentir qualquer tipo de remorso. Todavia, ele não desconfiava que um sentimento de raiva pulsava dentro do peito de Mônica. Ele achava que era imbatível. Eu preciso me vingar dele. Se não conseguir, jamais poderei me perdoar, pensou. Não pretendia contar nada para Maria com receio que sua babá interferisse. Pensando na vingança ao mesmo tempo que não queria ser reconhecida, Mônica comprou um traje parecido com aqueles usados por Freira. Se disfarçou e foi para o bar onde sabia que Marcos e seus parceiros frequentavam. Ela levava uma garrafa de uísque e um daqueles gravadores de repórteres. Desnecessário dizer que uma freira entrando em um bar durante uma noite era algo inesperado. Ela olhou em volta e imediatamente reconheceu o trio. Caminhou lentamente até eles. Boa noite, rapazes. O que acham de dividirmos essa garrafa de uísque? Perguntou a freira, tirando a garrafa de bebida do bolso. Ela tentou falar com sotaque. Claro, senhorita, sente-se. Estamos sempre abertos a novas amizades, disse Marcos, piscando para seus amigos. Os 3 já estavam muito bêbados. Seria impossível reconhecer Mônica. Ela despejou a bebida em copos e ofereceu aos homens. A jovem não precisou perguntar 2 vezes. Os jovens beberam vorazmente assim que os copos encostaram na mesa. Assim que seus copos se esvaziaram, Mônica tirou seu disfarce perguntando: Me reconhecem? Mônica, o que está fazendo aqui? Que roupa é essa? Perguntou Marcos surpreso. Fico feliz que tenha me reconhecido, querido. Sabe esse uísque que vocês beberam? Eu envenenei. Em poucos minutos vocês começarão a se sentirem muito mal. Porém, existe uma forma de pará-lo, disse Mônica sorrindo. Como? Perguntou Marcos, levando a mão em direção à barriga. Eu tenho um antídoto. Mas para vocês receberem, precisam confessar o seu crime a esse gravador, falou Mônica. Os homens se entreolharam com pânico nos olhos. Todos balançaram a cabeça concordando. Logo começaram a contar tudo o que Mônica estava gravando com seu aparelho. E por fim, quando nada mais tinha a ser dito, Mônica se levantou da mesa, feliz consigo mesma. E o antídoto você nos prometeu? Perguntou Marcos, quase chorando. Não se preocupe, não foi veneno que eu te dei. Era apenas laxante. Acho que te ajudará ao longo do dia, respondeu ela, indo em direção à saída. Percebendo que tinha sido enganado, Marcos cobriu a cabeça com os braços e chorou muito, sabendo que o que tinha confessado o colocaria atrás das grades. A confissão dele foi suficiente para Mônica levar a prova até a polícia. Mônica enviou a gravação a todos os sites de notícias. Nem mesmo os contatos mais importantes do pai dele foram capazes de impedir o escândalo. Marcos se tornou um criminoso para toda a família. Mônica foi a única pessoa que saiu da situação feliz, já que havia feito justiça e defendido a honra de Pedro. Notícias ainda melhores esperavam por ela no hospital quando foi visitar Pedro. Estou muito feliz em te ver, Mônica. Seu namorado está despertando e está ansioso para vê-la. Se encontra ainda bastante fraco e não tem muitas lembranças do passado. O mais curioso é que ao acordar, a primeira coisa que lhe disse foi seu nome, disse o médico sorrindo. O coração da jovem pulou de alegria, sentindo um peso saindo de seus ombros.
ao ter certeza de que agora poderia recomeçar a vida junto de seu amado namorado.